Eu vou aqui apresentar brevemente as pessoas que comporão aqui essa roda de conversa, não é mais do que propriamente uma mesa. Então, aqui ao meu lado, Noel Carvalho, como já disse no início da sessão. Ele é livre docente em cinema brasileiro pela Unicamp e organizou os livros Dogma Feijoada, Cinema Negro Brasileiro e Espaços e Produções Culturais, que é o mais recente, salvo engano, né, dentre inúmeros trabalhos. Arthur Altran, professor titular da Universidade Federal de São Carlos, é autor de Alex Vianney, crítico e historiador, Imagens do Negro na Cultura Brasileira e o Pensamento Industrial Cinematográfico Brasileiro, que é o livro dele mais recente. A Mariana Quinn, ela fez um mestrado no programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais, onde ela realiza o doutorado, atualmente sob a minha supervisão, mas não é por isso que ela está aqui. Ela fez um mestrado sobre Chica da Silva e as questões que estão relacionadas à circulação dessa figura em diferentes suportes, mas, em particular, o filme do próprio Cacá Diegues. O doutorado dela é sobre a figura de Beatriz Nascimento, a discussão do cinema negro do período, e é curadora, enfim, tem uma vasta atuação como curadora, participando da Mostra de Cinema de Tiradentes, de Ouro Preto e do CineBH, dentre inúmeras outras mostras e festivais. Esqueci de mencionar também o mestrado que ela realizou em curadoria cinematográfica pela Universidade do País Basco. A ideia hoje esse filme, enfim, era para ser programado há bastante tempo, não é? Não esse filme, mas essa sessão, é uma série de questões de agenda, enfim, possibilitaram que fosse realizada antes. É uma homenagem ao Cacá, que faleceu em fevereiro de 25, e é também uma oportunidade para tornar pública, não é, a publicação, enfim, de uma entrevista que o Noel Carvalho realizou com o Cacá Diegues em 2021, que foi publicada na revista Estudos Avançados, edição volume 39, maio de agosto de 25, está disponível, né, para consulta. O editor da revista viria também, mas não pôde comparecer. Os exemplares físicos terminaram, então a consulta mesmo é pelo portal de revistas da USP ou pela base Cielo. Vocês, colocando Noel Carvalho, Cacá Diegues, chegam lá, é fácil. Então é isso, eu vou passar a palavra para cada um. Acho que a ideia é fazer uma introdução e depois ouvi-los e ouvi-las. Obrigado, Moretim. Bom, obrigado a todos, obrigado ao convite, e eu quero agradecer e parabenizar também por essa sala incrível, né? Quero agradecer ao Moretim por ele ter... você trouxe o projeto, né? Porque, na verdade, o que acontece? Eu fiz uma entrevista com o Cacá em 2021 para uma pesquisa que eu faço no campo da produção. Eu tenho publicado sobre o negro no cinema, mas, inclusive, eu tenho alguma dificuldade de explicar isso, porque, bom, esse filme é ótimo para falar disso, porque o Brasil é um país um pouquinho colonizado. Então, o sujeito põe lá, assim, na CAPES, você pesquisa estudos culturais. Eu falei, não tenho nada a ver, eu não sou um porteiro jamaicano que trabalha na Inglaterra e estuda na London School, eu sou um negro brasileiro, eu pesquiso cinema negro brasileiro. E isso é sempre um motivo de conflito, porque estudos culturais, tal, é lindo, é fofo, mas não é o que eu faço. Eu pesquiso produtores negros. Se você é um produtor e fez filmes e é negro, ok, mas eu pesquiso produtores de um modo geral, né? Então, a minha ideia, quando eu fui fazer a entrevista com o Cacá, é porque eu estava interessado... Eu fiz uma série de entrevistas com produtores, com cineastas produtores. Cineastas que estavam começando na carreira, aí em torno... Eu acho que o cineasta está sempre começando na carreira, qualquer cineasta. Mas, enfim, gente jovem, assim, com uns 30, 40 anos, tinham feito filmes. Essas pessoas me davam tinha muita resistência a me dar entrevista, não sei porquê, mas eu falei com alguns cineastas, assim, digamos, do mainstream,
já consagrados e tal. E o Kaká foi um deles. Eu precisava desse cineasta porque eu precisava exatamente desse sujeito que produz o filme e que dirige. E que, às vezes, produz para dirigir, que é curioso e tal. Então, no período da pandemia, eu marquei a entrevista com ele e foi rápido, porque o Kaká apoiou o Dogma Feijoada, quando a gente lançou o Dogma Feijoada. Ele foi o coprodutor do primeiro filme do Jefferson, que é o Brother. E daí marcamos essa entrevista. Estava no período da pandemia, ele estava em casa, acho que ele estava preparando a filmagem, O Deus Ainda é Brasileiro, alguma coisa assim. Já tinha feito, eu não sei. Mas estava todo mundo em casa. Aí fizemos uma entrevista longuíssima. Foi sabe, um golpe, uma luta, porque o artista quer falar da obra. E eu não estava interessado na obra, eu estava interessado na produção. E eu falei para ele, eu mostrei até o livro, que é assim, um livro chamado Le Producteur. Falei, esse livro eu queria fazer no Brasil, entendeu? Então, eu queria trazer esse livro. E é falar de produção e tal. Mas ele não adiantou. Foram 2h30 de luta, de ele falando dos filmes. Como você buscou dinheiro? E de onde veio o dinheiro? E como você montou a equipe? Bom, enfim. Mas foi muito legal. Achei legal, guardei e tal, está em vídeo, não sei o quê. E quando ele morreu, agora eu fiquei assim, realmente tocado. Porque esse filme fez parte da minha formação, quer dizer, o Cinema Novo fez parte da minha formação como cidadão e como professor. Eu acabei virando professor de cinema, eu fazia engenharia, quer dizer, não tinha nada a ver com o negócio de... Era culto, ia no cinema, mas eu não tinha exatamente uma ligação assim. E eu acabei, sei lá, enxergando o Brasil a partir do cinema. E o Cinema Novo teve uma formação muito, muito estruturante para mim, né? As ciências sociais ela vem bem depois do cinema, quer dizer, é curioso isso. Eu fiz ciências sociais aqui, mas antes eu vi nos cineclubes, em salas como essa, que tinham muitas em São Paulo nos anos 80, cinema brasileiro. E depois, quando eu soube que cinema brasileiro era dado na universidade, eu fiquei mais espantado ainda, porque eu tive aula com o Jean-Claude na época, aí foi realmente um deslumbramento. Então, ter feito essa entrevista foi um dado muito interessante, porque eu queria trazer também essa reflexão dessa intelectualidade, que eu acho que o Cinema Novo e o Kaká, com todas as críticas que tem a ele, eu ia falar um pouco, até anotado, mas não vou falar muito, vou deixar que vocês talvez perguntem. Mas essa é uma geração que, como vocês viram, revelou um país. Quase todos os filmes vão nesse sentido, né? É um país que se desdobra a partir deles, né? E na entrevista com o Kaká, uma das coisas que eu acho que mais preciosas que tem na entrevista, e espero que vocês leiam, se leem, eu acho a mais preciosa, é que foi exatamente o fato de que a geração dele, e ele me diz isso, a geração dele foi a geração que traz para o cinema brasileiro, digamos, ao último veio, assim, o último suspiro da modernidade. Ele marca isso muito fortemente no começo da entrevista e no final da entrevista. Porque o cinema, e essa é uma agenda do Cinema Novo, né, o cinema até o Cinema Novo era, muitas aspas aí, mas era entendido por essa geração como arcaico, né? Era mais ou menos isso que a gente viu da caravana Holiday. Era uma caravana Holiday com I, digamos, a chanchada e a Vera Cruz. E o Cinema Novo, quer dizer, não é a Holiday com Y, porque, de fato, não é a crítica a isso, mas ele traz esse Brasil e traz essas contradições do país. E, ao trazer essas contradições do país, na verdade, ele faz um pacto com o modernismo brasileiro, que revelou o Brasil para a gente, né? A sociologia e a literatura, a Semana de 22, etc. Quer dizer, ele traz esse Brasil, entre aspas, moderno, contraditório, enfim, um capitalismo, eu acho que isso está muito no filme, é um capitalismo de fora para dentro e é um capitalismo arcaizante, né? É um capitalismo contraditório, é um capitalismo que vem com autoritarismo, com miséria, com pobreza. O filme, a gente riu, é divertido, mas a mim dá um mal-estar,
no final das contas, né? Porque o que você tem é um país que se moderniza meio que de fora para dentro de uma maneira, como é ainda, contraditório. Quando esse filme passou nos anos 80, eu não tive essa sensação. Eu vi o filme no lançamento. Ele é um filme de 79 e foi lançado nos anos 80. Eu não tinha essa percepção. A gente não tinha. Esse filme fez um imenso sucesso, assim. Foi para sala, etc. Ele foi indicado, eu acho, para o Oscar, né? Esse um filme realmente fez sucesso e tal. A gente não tinha essa percepção. Claro, essa percepção aparece agora, até também a gente está mais maduro para ver o filme e ver que eu acho que o filme é atual, né? Eu acho que o Brasil ainda é um país que tem essa dupla face, assim, que tem essas contradições, né? Que não estão inteiramente superadas, não estão inteiramente resolvidas. Acho que nunca vão ter. Então, foi uma entrevista assim, um pouco tensa, foi uma entrevista eu procurando saber de onde vem o dinheiro, ele me entregando estética. Ficou enorme a entrevista, eu tive que depurá-la. Não queria publicar, era uma entrevista para pesquisa. Depois que ele morreu, eu fiquei muito tocado, mandei a entrevista, achei que deviam publicar e devíamos fazer uma amostra logo de cara. Mandei a entrevista para Estudos Avançados, que é uma revista que eu leio, uma revista que eu gosto, e o sujeito lá, o Dário, né? O Dário falou: vamos fazer, gostei da entrevista e tal, você consegue fotos? Eu tenho todo o contato da esposa dele e tal. Consegui as fotos. Aí veio a luta para fazer uma amostra na Unicamp. Eu consegui fazer. Eu tenho uma parceria, eu sou diretor de cultura do centro lá na Unicamp, da diretoria de cultura, e conseguimos fazer. O problema era encontrar sala, né? A sala era uma coisa difícil de ter. A gente até consegue fácil os filmes. Eu acho A Mulher do Kaká muito acessível, assim, muito legal. Mas conseguir a sala na Unicamp estava difícil. E aqui também, né? Na verdade, o Moretinho foi muito companheiro, a gente foi jogando e caímos numa data muito interessante. Eu vou falar dessa data porque ela é interessante, que é a Semana da Consciência Negra, né? Embora esse não seja um dos filmes que trata da questão do negro, o Kaká é um cineasta que, inclusive, passou algum apuro, porque ele trabalhou nesse tema exatamente no momento em que a questão racial estava densa, né? Ali por volta dos anos 70, dos anos 80, ele entrou nessa. E foi muito interessante contar uma história, João Batista Félix, que era um cara do movimento negro, que estudou com a gente aqui, acho que o Arthur conheceu. E num dos debates sobre a questão do filme, ele tinha feito Quilombo, e ele estava ali com o MNU na sala e debatendo. E o MNU estava batendo forte no Kaká por conta dele ser um homem branco, está fazendo aquele filme, etc, etc. E ele ali respondendo. Aí o Batista, que havia convidado, falou assim: não, Kaká, vamos embora, está muito... assim não dá. Aí o Kaká falou: não, vou fazer um enfrentamento, vamos ficar. E fez o debate até o final, e aí foi ótimo, né? Porque... Então, ele é uma figura... Enfim, era um homem da elite, um homem que não arredava pé. No final das contas, também você tem isso. É um homem que vem da elite intelectual do Rio de Janeiro. Ele é, na verdade, nordestino, mas ele fez toda a vida, toda a carreira dele no Rio. E o cinema novo é um cinema feito por uma elite, digamos, intelectual, né? E econômica também. E isso pode parecer alguma coisa assim negativa, mas eu não acho negativa, não. Eu acho que é uma elite progressista que pegou o veio mais progressista da modernidade, dos anos 30, digamos, daquilo que se tornou os anos 30. Porque você teve uma parcela dessa turma que pegou um veio absolutamente reacionário, né? Sei lá, Plínio Salgado, etc. Essas coisas não desaparecem, essas coisas estão aí ainda. E eu acho que o cinema novo pegou esse veio. O Kaká é essa figura. Ao mesmo tempo, já finalizando aqui, eu acho que do cinema novo, ele é o cineasta, digamos assim, mais, para usar uma expressão pouco adequada, mas ele é o mais viajandão.
sabe? Eu acho que ele não embarcou de uma maneira forte nas alegorias políticas que a gente vê no Glauber, né? Ele não embarcou de uma maneira também forte naquele realismo político do Nelson Pereira, né? Todos eles são românticos, todos eles são nacionalistas, todos eles idealizam, mas o Kaká, eu acho que ele tem um romantismo, eu ponho num artigo que eu estou fazendo sobre ele, fantástico. Eu acho que ele vai para esses personagens que a gente acabou de ver no filme. Esse pessoal da caravana Holiday está muito presente em outros filmes dele, né? Chuvas de Verão, você vai encontrar esses personagens. Aquele filme de 72, Quando o Carnaval Chegar, eles estão... Então, o Kaká é um sujeito que procura ver o Brasil de uma maneira... Você não tem intelectual estrebuchando nos filmes dele, é isso que eu quero dizer. Aqueles intelectuais que estrebucham no final da ditadura, isso você não vê nos filmes dele. Nos filmes dele você vê essa possibilidade de redenção, de saída, né, que eu acho bem interessante. E está mesmo presente nos filmes que ele dirigiu e que ele tematizou a questão racial. Obviamente, a discussão dele com os movimentos, etc., é sempre muito tensa, e sempre é, porque ele faz um cinema incisivo, uns filmes incisivos, e que discutem o Brasil sem cair, digamos, na alegorização muito forçada. Mas é um diretor assim que eu adoro, porque eu acho que ele é singular nesse caminho. Eu acho que você consegue ver um traço dele, Kaká Diegues. É um tipo de diretor que você gosta ou você não curte muito, porque é cheio de referências felinianas e da literatura. Eu adoro, acho um cineasta culto, acho um cineasta delicado, sensível, afetivo, alguém muito fácil no trato, muito fácil de tratar. E, enfim, é isso. Então, eu quis fazer essa homenagem, encontrei um companheiro para fazer essa homenagem, Moretinho, agradeço muito a ele nessa casa maravilhosa, agradeço à equipe que trabalha aqui, que foi muito gentil também, fez essa projeção, a minha querida Mari e ao Arthur também, que aceitaram essa proposta nossa. E a vocês que estão aqui nos ouvindo. Obrigado, gente. Pode ser? Bem, boa noite, pessoal. Bem, primeiro, agradecer ao Moretinho, ao Sinusp pelo convite, ao Noel também, por me convidar para participar aqui com vocês. Na conversa com o Noel, eu me prontifiquei a fazer mais uma conversa sobre o filme propriamente dito. O Noel já fez aí uma abertura sobre o diretor, né, que é um diretor central do cinema novo, vocês sabem, um diretor muito envolvido com as discussões da representação do negro na sociedade brasileira, que não é um tema forte nesse filme, embora eu vá passar sobre essa questão. E uma outra questão muito cara ao Kaká Diegues, acho que duas questões que eu vou abordar mais, tá, rapidamente também. Uma é a questão da função do intelectual na vida social brasileira. Isso perpassa vários filmes dele, de forma mais direta, ou intelectual artista, né? Intelectual barra artista, ou de forma mais simbolizada, digamos, como nesse filme, né? Mas essa questão do artista intelectualizado, o que ele deve fazer na vida brasileira, né? Isso perpassa muito a obra do Diegues. E uma outra preocupação, que não perpassa toda a obra do Diegues, mas perpassa vários filmes dele, o Noel já adiantou, é a questão das formas de modernização da sociedade brasileira, né? Como a sociedade brasileira, mal ou bem, se modernizou, com muita violência, de forma muito conservadora, mas, enfim, mas como ela se modernizou. E na obra do Diegues, isso vai se rebater em diversos filmes, na questão da televisão, o papel da televisão nessa modernização. Então, sobre esses dois pontos que eu vou comentar um pouco mais com vocês, tá? E, claro, a partir do filme, eu não vou passar para toda a obra dele, que a gente não teria tempo, mas se vocês quiserem depois conversar sobre isso, seria muito bem-vindo. Em relação a essa questão do artista, né, do artista barra intelectual, bem, isso é uma questão clara a todo o cinema novo. O cinema novo foi muito autorreflexivo sobre isso, vocês sabem, está em diversos diretores, em diversas obras do cinema novo, e aqui não é diferente no filme que a gente acabou de ver, né? Esse filme, no fundo, ele propõe para a gente,
de uma forma bem angustiada, até na minha opinião, embora ele tente resolver meio na marra no final, ele o filme, ele o diretor, né? Qual a função desse artista barra intelectual dos anos 60? Que está, claro, simbolizado na figura do Lorde Cigano. Notem que o filme, inclusive, tem um cuidado de fazer toda uma passagem, né? Tem o personagem do Jofre Soares, que é o artista do cinema brasileiro antigo, da Cinédia, né? Representa isso, que diz para ele, não, agora está com vocês. Aqui não dá mais nada para mim, está com vocês. E ele fala isso para o Lorde Cigano. E o Lorde Cigano é essa geração que simboliza, na minha visão, né? Essa geração que vem dos anos 60, numa tentativa de compreender o Brasil profundo. Então, no filme, o que é que a gente vê? O tempo todo a caravana indo cada vez mais profundamente para o Brasil, né? Picos, é isso, é aquilo, até chegar a Altamira. Mas a verdade é que, hoje em dia, a caravana, como diz o Lorde Cigano, não dá mais nada. Esses artistas dos anos 60 não conseguem mais um contato com o povo. E não conseguem por causa de quê? Está dito no filme, isso não sou eu que estou dizendo, e eu não concordo, no fundo, com isso. Acho que mas o que interessa é o filme. É pela televisão. A televisão assumiu o lugar desses artistas intelectuais do cinema novo dos anos 60. Ela é que ocupa, hoje em dia, as mentes e os corações das pessoas. Claro que, como o Cacá Diegues e o Lorde Cigano não tem uma relação fácil com a televisão, a representação que a gente tem do espectador da televisão no filme é sempre como um idiota completo, né? As pessoas estão totalmente imbecilizadas diante da televisão. Enquanto a relação das pessoas com os espetáculos do Lorde Cigano, ou, na minha visão, com os espetáculos desses artistas que vêm dos anos 60, desses artistas intelectuais que vêm dos anos 60, não é imbecilizada. É uma relação emocionada, é uma relação de entrega, é uma relação de choro, é uma relação viva, não é imbecilizada. Mas, ao fim e ao cabo, aparentemente não tem mais espaço para esses artistas dos anos 60, e tem a nova geração, que é essa geração dos artistas do sanfoneiro, é o Cisso. Né? Curiosamente interpretado pelo Fábio Júnior, que na época já era uma estrela de televisão. Né? E o Fiuk, Fiuk é ótimo. E essa nova geração, sim, ela já está na TV. Né? O filme não explica muito isso também, não se trata também de uma análise sociológica, mas enfim, da parte do filme, né? Mas esse artista que parecia que não ia dar certo, que o tempo todo tem uma relação muito complicada com o Lorde Cigano, o que a gente vê no final? É ele fazendo sucesso, e a parte do sucesso, o que abre, a primeira imagem que a gente tem, não é dele, é a imagem dele na TV. A imagem dele na TV. A câmera se afasta, e aí sim a gente vê a apresentação dele, das Dô, completamente transformados, inclusive. O que a gente via antes como quase um estereótipo do popular, o que a gente vê agora é quase o estereótipo do popular na televisão. Então, o filme, no fundo, faz um discurso sobre isso, um discurso algo angustiado. A resolução do filme eu acho um pouco forçada no final, uma espécie de final feliz, onde todos acabam encontrando o seu lugar. Mesmo esses artistas dos anos 60 continuam nessa função de revelar o Brasil profundo, então agora vai se atacar lá para Rondônia, que seria os confins do país. Né? Eu acho um pouco forçada, mas a gente pode pensar, pode discutir um pouco mais sobre isso. Apesar dessa visão muito negativa da televisão, eu acho que tem algo muito importante no filme, que é finalmente o intelectual do cinema novo enfrentar esse fantasma da televisão, que era um verdadeiro fantasma para a geração do cinema novo. Os cineastas do cinema novo se recusavam a pensar a respeito da televisão. Quando escreviam a respeito, era para criticar muito, e nos filmes, em geral, se recusam a pensar sobre isso. Né? Esse filme não. O Cacá Diegues enfrenta essa questão. E é muito interessante a gente pensar que depois, na carreira do Cacá Diegues, isso é muito polêmico, a gente pode discutir também, mas ele vai ser, da geração do cinema novo, de fato, o cineasta que se integrou à televisão, né, que conseguiu dialogar, isso bem depois desse filme. Ele vai fazer um dos primeiros filmes coproduzidos pela TV no Brasil, que é o Veja Essa Canção, que é um filme coproduzido pela TV Cultura, já lá no início dos anos 90, e depois, com a Globo Filmes, ele vai ter uma relação muito profícua, inclusive fazendo um filme onde, aí sim, um personagem negro vai ter uma importância grande, que é o Orfeu. O Orfeu foi um filme coproduzido pela Globo Filmes, onde a Globo Filmes botou muito investimento.
também pela Warner, né, uma major, e que é um filme que, visto de hoje, parece um filme ruim, tá? É um filme ruim, no fundo, mas é um filme que teve um bom público, um filme que teve uma repercussão intelectual na época e tal. E o Cacá Diegues vai ser, principalmente nos anos 90 e 2000, um cineasta que vai estar sempre falando sobre esse papel da televisão, que hoje pode parecer que é uma coisa óbvia, mas não era nada óbvia para a geração do cinema novo. Nada óbvio. Basta pensar no que era a televisão. Bem, os papas, né, quando eu falo dos papas, o Cacá Diegues era um dos papas, né, mas para o Joaquim Pedro de Andrade é uma coisa que nem se coloca a televisão. Para o Leon, quando aparece nas coisas do Leon Richman, é totalmente uma relação crítica. E mesmo o Gustavo Dal, que tinha toda uma relação com o mercado, só agora, no século XX, para mim agora, né? No século XXI é que o Gustavo começou a se dedicar mais às questões da televisão. Antes ele também não tinha uma aceitação da televisão. Então o Cacá Diegues tem essa importância que eu considero bastante grande. Talvez a morte dele, no que parece ser uma coisa triste, porque a obra dele se encerra, etc., mas talvez permita também que a gente tenha uma relação menos difícil com ele. Aqui em São Paulo eu não sei, mas eu tenho uma ligação grande com o Rio também, né? No Rio, o pessoal da minha geração, o pessoal mais à esquerda e tal, no fundo tinha uma implicância muito grande com o Cacá Diegues, uma oposição muito grande ao Cacá Diegues. Tinha uma frase no Rio, se eu vejo o Cacá Diegues num lado da calçada, eu passo para outra, uma coisa assim. Isso acho que não ajudava na compreensão da obra do Cacá Diegues, que não era um mau cineasta, esse filme é belíssimo, que a gente acabou de ver, e teve um papel político e intelectual muito importante no cinema brasileiro. Tá bom? Mas depois a gente pode conversar mais. Só uma coisinha, desculpa, Mário, antes de passar. Claro, esse filme também tem coisas que a gente pode problematizar bastante. Tá? Eu fazia um tempo que eu não vi o filme. Tá? Foi ótimo rever, a cópia está maravilhosa, essa projeção está muito boa. Mas, por exemplo, toda a representação do negro e do índio no filme, do indígena, é de fato algo que envelheceu terrivelmente, mas também diz muito do que eram esses intelectuais dos anos 60 do cinema novo. A visão elitista que eles tinham do povo, a visão de cima para baixo, diz muito. Por outro lado, isso também eu não lembrava, agora revendo o filme aqui, me ficou mais claro. A relação das duas mulheres me surpreendeu muito, das duas e da Salomé. É uma relação muito interessante, como o filme constrói a relação delas. Elas não são personagens passivas. A Dasdô parece que vai ser, mas ao longo do filme ela vai se construindo, né? A relação dela com a Salomé, que numa coisa mais vulgar podia ficar numa coisa de ciúmes, tal, não tem nada a ver. É todo um companheirismo entre as duas, toda uma construção de uma com a outra, principalmente da Salomé, que é mais experiente com a Dasdô, né? Mas tem toda uma construção que é muito, muito interessante no filme. Tá bom? Mas eu fico por aqui e passo para a Mariana. Bom, boa noite todas, todos e todes. Estou muito feliz de estar aqui nesse debate com professores, pesquisadores que eu admiro muito, todos, inclusive o Moretinho, que é meu orientador, mas professores, pesquisadores do cinema brasileiro, o Noel e o Arthur, especificamente, também pesquisadores dos negros no cinema brasileiro. Noel, uma referência realmente disso, e também do cinema negro brasileiro, dos cinemas negros brasileiros. Então, agradecer muito ao Noel pelo convite. Eu saúdo muito a realização do evento junto ao Sinus, foi realmente uma projeção incrível, né? A cópia está linda. Enfim, muitos parabéns mesmo à sala pela programação. E, bom, pensei aqui em alguns caminhos. Eu acho que, modéstia à parte, tem uma coisa interessante de essa mesa ser composta desse jeito, que eu acho que é uma conversa entre gerações que estudam essas questões, cinema brasileiro, negros no cinema brasileiro, e realmente eu tenho um interesse por isso, então acabo me colocando no papel de ser uma pessoa que traz algumas perspectivas de gênero, raça e classe interseccionadas para olhar para o cinema brasileiro de modo geral, mas para olhar para o cinema do Cacá Diegues especificamente. E aí eu vou puxar alguns ganchos a partir do que o Arthur falou, que são essa questão das mulheres nesse filme. Rapidamente, eu preparei um textinho, vou tentar ler bem rápido.
essa questão das mulheres nesse filme especificamente me chama a atenção, porque acho que tem um debate contemporâneo que se chama sororidade entre mulheres. Essa palavra ficou mais vulgarizada aqui. Acho que é uma relação possível aí da Salomé e das duas, sobretudo quando a Salomé entrega o marido, né, que queria ir embora com ela, e responsabiliza esse homem e tal, né? Mas acho que talvez seja uma leitura muito literal que eu estou fazendo. Mas tem uma outra leitura que aí vai caminhando para o que eu queria falar mais, que é essa questão da sexualidade no filme, né? Quando eu estudei Chica da Silva, a possibilidade de ler o filme como uma meta-história com relação ao que estava acontecendo no período da ditadura, me fez olhar muito para o que o Cacá Diegues falou que queria falar com o filme, né? Já que ele estava em meio à ditadura fazendo um filme como Chica da Silva. E dentre as coisas que ele fala, e eu estava tentando procurar agora na dissertação, porque eu não ia falar disso, mas revendo o filme hoje faz muito sentido, eu acho. Ele fala que achava o período muito careta e que a questão da sexualidade podia indicar uma forma de libertação que não fosse literalmente pela via política antiditadura, mas pela via da cultura e do comportamento. Ele tem uma relação com a sexualidade nesse lugar, pelo menos em Chica da Silva, e eu acho que aqui também já isso está permeado, assim. Mas eu vou falar um pouco de cinema negro, negro no cinema, e o debate do Cacá Diegues sobre isso. Eu vou ler rapidamente até onde der, e depois a gente pode continuar. E eu vou pedir licença para ler, né? Espero que não fique muito enfadonho, mas é o que está dando essa altura do ano, inclusive, do doutorado. Bom, hoje, em meio ao que considero ser uma consolidação pulsante dos estudos de cinemas negros brasileiros, não é ponto pacífico o que ou quem constitui e faz o cinema negro no Brasil. Eu, particularmente, me somo àquelas e àqueles pesquisadores, críticos e realizadores que, histórica e politicamente, reivindicaram e reconheceram o protagonismo do negro para falar de si, para escrever e contar suas próprias histórias. Ou seja, para mim, o cinema negro brasileiro é, entre outros fatores, as características ainda, entre outros fatores e características ainda em disputa por definição, aquele realizado por cineastas negros, negras e negros. A partir do trato plural que julgo ser o mais adequado para tratarmos os cinemas negros brasileiros, talvez possamos pensar em formas mais ampliadas e alargadas de qualificar essa realização e quem a faz. Isso é uma grande discussão, não é ponto pacífico, como eu falei. Mas é evidente que, na história do cinema brasileiro, houve a mobilização dos corpos, personagens e culturas negras, desde a chanchada até o cinema novo, como escreve Jefferson D. na abertura do livro Cinema Negro Brasileiro, organizado pelo Noel Carvalho. Tal evidência torna necessário, entretanto, considerar quem historicamente teve acesso aos meios para fazer cinema no país. É daí que agora, hoje em dia, no meu doutorado, faz sentido juntar as perspectivas críticas de Jean-Claude Bernardet, saudoso, e Maria Beatriz Nascimento, expressas nas décadas de 1960 e 1970, sobre as relações entre lugares de classe e raça dos realizadores e as discursividades de seus filmes. Considerando esse preâmbulo, que falarei um pouco sobre as relações de Cacá Diegues com artistas e intelectuais negros, mais especificamente mulheres negras, e com a ideia de cinema negro ou cinemas negros brasileiros. Hoje sabemos que diferentes críticos e intelectuais negros e brancos se debruçaram e escreveram, já nas décadas de 60, 70 e 80, sobre o tema da qualidade de presença e representação do negro e da cultura negra no cinema brasileiro. Aqui vamos nos ater a algumas coisas. A gente sabe, por exemplo, que o Glauber Rocha, super referência de escritos do Noel, no livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, fala que o movimento cinema novista, do qual Cacá Diegues fez parte, dava início a um gênero, o filme negro. Então, isso é uma fala do Glauber. Já em 1965, tem um artigo do cineasta e crítico Davi Neves, que fala de uma fenomenologia do cinema negro no Brasil e associa a ela os filmes Aruanda, de Linduarte Noronha, Barra Vento, de Glauber Rocha, Integração Racial, de Sarraceni, Gangazumba, de Cacá Diegues, e Esse Mundo é Meu, de Sérgio Ricardo. No texto, Davi Neves assinala Gangazumba como um filme negro por excelência, por ser inteiramente baseado e desenvolvido sobre o problema da cor. É assim que o
Davi Neves se refere, né, à questão negra. Segundo Davi Neves, no filme, os personagens existem em função dela, da cor, vivem, lutam, morrem e se imortalizam por ela. Depois de Ganga Zumba, Cacá Diegues continuou a se debruçar sobre a história do negro no Brasil em mais filmes nas décadas seguintes. Chica da Silva, de 1976, Quilombo, de 1983-84, tem às vezes essas duas datas, Orfeu Negro, de 1999, que o Arthur citou aqui. Ou seja, realizou a cada década, de 1960 a 1990, um filme evidentemente sobre temas e vivências negras. Foi, então, sem dúvidas, um dos cineastas que mais evidenciou em longas-metragens, sem contornos, o que a gente pode chamar de a questão negra no Brasil e a história negra no Brasil. Isso tudo como uma questão popular brasileira. E, a partir daí, também como um fator de interesse para se pensar processos de luta por liberdade. É possível dizer que esse interesse vem de berço. Eu uso essa expressão por falta de uma melhor e por aqui considerar interessante as intrínsecas leituras de classe e raça que ela carrega e suscita. Cacá Diegues era filho do alagoano Manuel Diegues Júnior, jurista, antropólogo, sociólogo, folclorista, culturalista e professor universitário, que foi um dos fundadores do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, isso já passou aqui um pouco, né? Noel mencionou um pouco essa questão. Foi também responsável, o pai do Cacá Diegues, pela criação da Funarte, Fundação Nacional de Artes, e alguém que reforçou e consolidou a Embrafilme, criada em 1969. Chegou a estudar com Gilberto Freire e publicou livros como A População e o Açúcar no Nordeste, em 1954, Regiões Culturais do Brasil, 1960, Etnias e Culturas no Brasil, de 1956 antes. Então, acho que isso também diz um pouco de uma literal filiação do Cacá Diegues, esse interesse por essa pluralidade cultural, mas necessariamente também étnica, racial e assim declarada em alguns dos vários filmes dele. Óbvio que tem pessoas negras em vários filmes do cinema novo, mas essa declaração frontal da questão racial, como ele fez pelo menos em 4 filmes por década, até 90, é muito característica do Cacá Diegues. Bom, sendo um cinema novista com os referidos diferenciais de abordagem de sua filmografia, Cacá Diegues lidou com diferentes formas, lidou de diferentes formas com a crítica feminista negra, com intelectuais negros e com a ideia de cinema negro no Brasil. Suas declarações, nesse sentido, mobilizaram e até hoje mobilizam atração e repulsa de pessoas negras do cinema. Isso que o Arthur falou do pessoal de esquerda, a mesma coisa acontece com os negros contemporâneos, assim, pelo que eu consigo também mapear, né? Há quem ame e há quem odeie, e tem a ver aqui com as coisas que eu vou tentar terminar dizendo. Em entrevista concedida ao crítico e editor de jornalismo João Carlos Rodrigues, e uma entrevista publicada na importante edição da número 40 da revista Filme e Cultura, de 1982, Diegues afirma que não fazia filmes negros, nem sobre negros, mas sim filmes com negros. Sobre Ganga Zumba diz, abre aspas, não considero um filme negro, é um filme sobre liberdade. Não é um filme sobre negro. Assim como Escola de Samba, Alegria de Viver, episódio de 5 vezes Favela, não é um filme sobre negro. É sobre a dialética trabalho-prazer. Embora 50% dos atores principais sejam negros, fecha aspas. Na mesma entrevista, diz sobre Chica da Silva, não é um filme sobre negro, não é também sobre a mulher como se tentou enquadrar. As acusações eram basicamente de machismo e de racismo, fecha aspas de novo dele. É sabido que, em 1976, a historiadora, poetisa e acadêmica militante negra Maria Beatriz Nascimento escreveu e publicou no jornal Opinião uma crítica negativa ao filme Chica da Silva, intitulada Senzala à Vista da Casa Grande. Bom, nessa crítica, ela critica especificamente a forma que a mulher negra é mostrada, a forma que a história negra da escravidão, a história da escravidão é mostrada no Brasil no filme. É uma crítica que ela acabou indicando, fazendo com que é uma crítica feroz, né? Na crítica, ela indica que o Cacá Diegues não faça mais nenhum filme e relega o filme ao índex das obras proibidas no Brasil. E aí, por conta disso, a crítica tem uma grande repercussão, né? Pela ferocidade da crítica, é uma crítica que ela publicou no jornal Opinião em 1976.
As críticas negativas desencadearam resposta de Cacá Diegues, proferida 2 anos depois em entrevista concedida por ele ao jornal O Estado de São Paulo, em 1978. Nessa entrevista, o cineasta fala sobre a existência de uma patrulha ideológica em relação à produção de determinados artistas do período, ele mesmo incluso. A resposta de Diegues era direcionada à crítica da nova esquerda a como o Nacional Popular estava sendo mobilizado naquele período, mas, evidentemente, também recaiu sobre negros e brancos intelectuais de esquerda que reclamavam sobre a representação negra da mulher negra e da história negra em Chica da Silva. O que eu acho interessante destacar é que, após Chica da Silva, após o texto A Senzala Vista da Casa Grande, a crítica de Beatriz Nascimento a Chica da Silva, Cacá Diegues convidou a Beatriz Nascimento para fazer parte da equipe de pesquisa do filme Quilombo, né, de 83 a 84, como eu falei. E aqui vale também lembrar outros nomes que fizeram parte dessa pesquisa do filme Quilombo. Patrulha ideológica. Mas, enfim, eu vou terminar, na verdade, falando 2 coisas. Uma é que, além da Beatriz Nascimento, o Cacá Diegues chamou outros militantes e pensadores negros para fazer parte da pesquisa de Quilombo, como João Rufino dos Santos, historiador, Lélia Gonzalez, filósofa e socióloga, e o antropólogo Roberto da Mata, também integrava o grupo e é branco, né? O que eu acho interessante é pensar que o Cacá Diegues menciona, já que conhece a Lélia Gonzalez, no começo dos anos 80, nessa entrevista da Filme Cultura. A Lélia Gonzalez chegou a publicar na Folha de São Paulo um artigo bastante positivo sobre o filme Quilombo e também falou sobre o filme para as entrevistas para o filme As Divas Negras do Cinema Brasileiro, de 1989, produzido pela Enibarijô Comunicações. Por fim, o que eu acho interessante também de falar, para não me estender tanto, é que, aí eu vou ler, são os últimos parágrafos. Vou fazer um salto, né, dessas críticas das mulheres negras recebendo os filmes do Cacá Diegues e dialogando com ele nos anos 70 e 80, e indo para o contemporâneo. Quando conhecemos ao vivo cineastas que compõem o grupo de realizadores que dirigiram os episódios do longa-metragem 5 vezes Favela Agora por Nós Mesmos, filme lançado em 2010, que tem Cacá Diegues e Renata Almeida Magalhães como produtores, quando conhecemos ao vivo esses cineastas que compõem esse grupo, como a cineasta oriunda do Morro do Vidigal, Luciana Bezerra, esses cineastas falam de Cacá Diegues como um grande mestre, alguém que admiraram e respeitaram muito. São cineastas negros, né? Muitos dos 5 vezes Favela Agora por Nós Mesmos. Num outro polo de classe de realizadores negros em atuação, a diretora Sabrina Fidalgo chegou a ser apontada por Cacá Diegues como uma das mais importantes jovens cineastas pretas do país. Ela alegrou muito o diretor ao reconhecê-lo como expoente do cinema negro no Festival de Cinema de Gramado em 2022. A respeito do reconhecimento de Fidalgo, Cacá Diegues escreveu na coluna que manteve no jornal O Globo algo que nos instiga ao se contrastar com sua postura na entrevista da Filme Cultura da década de 1980. Abro aspas do Cacá Diegues nesse artigo dele, na coluna dele do jornal O Globo. Fiquei feliz em me ver reconhecido como uma espécie de pioneiro do cinema negro no Brasil, por uma das mais importantes jovens cineastas pretas do país, a roteirista, diretora e produtora Sabrina Fidalgo. Outro que estava como membro do júri da Mostra de Cinema de Gramado, né? Do Festival de Gramado, desculpa. Sabrina viu Ganga Zumba, isso é aspas ainda do Cacá Diegues. Sabrina viu Ganga Zumba outro dia e, graças a esse filme, chegou a essa conclusão, juntando ao que viu depois, como Chica da Silva, Quilombo e Orfeu. E aí eu falo, sem dúvidas, o cinema e as posições de Cacá Diegues mobilizaram e mobilizam até hoje os debates sobre cinemas negros brasileiros e negros no cinema brasileiro, com destaque para os posicionamentos históricos de mulheres negras que alimentaram e alimentam com veemência esse debate no passado e no presente. É isso. Obrigada. Agora abrimos, né,
ao público, se há questões ou comentários que vocês gostariam de trazer sobre o filme. Boa noite. Eu tenho uma pergunta em especial para o professor mais à direita, que eu não lembro o nome. O Arthur. Isso. À direita dele, Isso. Arthur, Ficaria muito grato de ouvir qualquer um, mas eu digo em especial a ele, porque dentro da análise que você fez desses personagens, como, de certa forma, analogias aos movimentos que estavam sendo desenvolvidos no cinema e no cinema brasileiro, como que você vê aquele personagem do Zé da Luz, o senhorzinho que projeta o filme lá na cidade? Em especial, o fato dele projetar um filme brasileiro. O que você tem a dizer sobre esse personagem? Eu me referi a ele na minha intervenção, mas muito rapidamente, né? Para mim, é o Jofre Soares que faz, né? Não por acaso um ator histórico do cinema brasileiro. Para mim, esse personagem seria justamente o cinema brasileiro. Ele representa o cinema brasileiro pré-cinema novo, que na visão do filme já é uma peça de museu, já não dá mais nada. E o personagem diz para ele: eu não consigo fazer mais nada nessa praça, agora está com você. Então, seria uma importância mais histórica, de respeito. E o Cacá Diegues é muito carinhoso, mas, no fundo, reconhece isso como uma peça que está lá no passado, né? O presente está com a gente, aqui a caravana Holiday, e, claro, e o futuro com o Cício. Mas isso só fica claro no final do filme, né? Não sei se te respondi. Tem um comentário que tem dois, pelo menos. Um, retomando o que foi falado sobre a televisão, não é? E que talvez para nós, não sei o quanto é claro, nós, o que eu digo, um público mais jovem, né? Porque um livro que foi importante à época, do Luiz Augusto Milanese, é O Paraíso Vinha em Bratel, que é um pouco essa constatação dessa presença maciça da televisão, que era algo, né, percebido por conta da expansão mesmo e da constituição de uma rede nacional, né, de televisão. Isso, eu acho que o filme ele capta, né, a partir dessa caravana Holiday, que, enfim, vai ser... Eu acho que, antes mesmo de falar, tem um momento do filme em que tem um campo contra campo e ele olha porque ele vai chamar depois os rabos de peixe. Então, já está lá essa presença. E tem um outro dado que, acho que é isso que o Noel falou, de mostrar o Brasil, de trazer essa... E eu acho que essa questão da televisão é importante porque, por exemplo, Agente Secreto, não é um filme que se passa basicamente no mesmo período, mas a televisão está ausente. Ela não está ausente porque no início tem Chacrinha e Zezé Mota. Tem uma foto, né, em que você vê Chacrinha e Zezé Mota, que é uma referência à televisão, mas também à personagem, né, de Chica da Silva e do quanto ela era conhecida e ficou conhecida, né, por conta desse... E também acho que foi a Mariana que falou, o Noel, sobre a questão da presença do erótico, né, no filme, que também eu não me lembrava, né, também não me lembrava aqui, enfim. E o que eu acho que foi a Mari que trouxe uma entrevista sobre... Ele dizia, isso é uma maneira de quebrar parâmetros de conservadorismo, não é, de pensar uma liberação. E o Kleber Mendonça Filho, quando perguntado sobre as cenas de sexo, não é, em Agente Secreto, ele falou a mesma coisa, né? Ele falou, o Brasil está muito careta, né? E eu acho curiosa essa ponte, conexão. E, por fim, o último dado é que a Transamazônica, eu não sei se é porque tem Iracema, uma Transamazônica, do Bodansky, que foi filmado em 74, exibido, entre aspas, em 76, porque foi um filme censurado. E, dentre outras coisas, uma das imagens muito fortes do filme são as queimadas e a destruição, né? Que aqui a gente tem um momento que você vê as máquinas trabalhando e tal. Mas, por ser censurado, era um tema, no fundo, sensível, né? A ditadura militar. E a gente está em plena ditadura militar, a gente está em 79, né? Então, lembrando que o Agente Secreto se passa em 77. Então, a gente está num contexto em que esse filme também... E o título, né? A ideia do Bye Bye Brasil, né?
você está, de uma certa forma, se despedindo, né? E bye-bye. Né? Então, tem essas questões que o Noel trouxe também a respeito desse modernismo, que é muito atual. Né? Acho que é um filme ainda muito assim, diagnóstico. Acho que, mesmo abandonando a alegoria, né, Noel? Eu acho que, no caso do Kaká, tem uma vontade de um diagnóstico e até por conta dos filmes e dos temas, né, quilombo, enfim, como a Mariana trouxe, eu acho que ele tem esse compromisso de falar sobre o país, né, de falar sobre o Brasil. Enfim, é meu pitaco aqui. Não é um comentário, não é um pedido para vocês falarem, mas é um pouco aquilo que o filme me Eu acho que tem um aspecto, Arthur, que você falou também, Boretti, tocou da televisão, é que é o seguinte, se vocês olharem a entrevista, foi a chave que eu encontrei para investigar, porque é isso mesmo. Agora, era um lugar da produção. É curioso isso, porque o que está na tela, na frente da tela, eu não estava olhando o que estava na frente da tela, porque, na verdade, isso me importa pouco, às vezes. Mas eu estava interessado. Como é que esse homem foi fazendo esses filmes? Né? E entrar pela televisão foi aí que ele entregava. Entendeu? Ele falava muito disso. Isso está bastante caudaloso na entrevista, muitas perguntas e tal, porque eu acho que é o lugar onde ele via a possibilidade de produção. Depois eu conversei com o Daniel Filho para falar de outra coisa, sobre o Cajado Filho, que trabalhou com o Daniel. E o Daniel também tinha esse negócio com a televisão, porque depois ele foi para Excelsior, né, o Daniel Filho, etc., e fez as coisas dele lá. E o filme do Jefferson teve como o Brother, teve como os dois doctors, para falar bye-bye, né, bye-bye Brasil, Dr. Script, o Daniel Filho e o Kaká Diegues. E eu lembro do Jefferson, pô, a gente conversou, ele falou, porra, vou ter que mudar todo o roteiro porque o Daniel pediu tal coisa. Eu falei, e aí, Jefferson, o Jefferson, uma das coisas que o Jefferson não é autor. Ele falou, eu vou reescrever, claro. Obviamente, esse é outro também, mas é outra geração. Então, veja, eu acho que tem muito da televisão também no modo de produção desses caras, porque eu acho que eles estão vislumbrando algo que eles são muito pragmáticos. Eu acho que o Kaká, ele tem uma janela assim ele tem ele tem esse romantismo, mas ele é um produtor pragmático assim, de realizador mesmo. Então a televisão é também um lugar para produzir e ele saca isso mais que os outros, penso eu. Ele foi do GEDIC, no GEDIC ele fez todas aquelas, junto com aquele grupo. Ele, na Embrafilme, que é um episódio que também eu exploro, ele tem uma posição que é uma posição bastante ambivalente, mas muito em função do pai. O pai tinha ligações com os militares, ele também entra. A explicação que ele me dá, assim, claro, a gente não pode ficar maltratando o entrevistado, mas, no caso, como ele já morreu, é provável que ali tenha uma coisa do produtor, entendeu? Assim, olha, é a oportunidade que eu tenho de fazer filmes mesmo dentro da ditadura, entendeu? E eu não sou do partidão. Ele não era do partidão, era um homem... Eu abro o artigo dizendo isso, eu falo, o Kaká Diegues é um homem branco, eu vou tirar essa parte de um homem branco, acho que isso não importa. É um homem, mas eu coloco, é um homem branco da elite, mas da elite mesmo, como o Mari apontou, de uma elite intelectual, progressista, mais à esquerda, que teve uma vinculação com o Partido Comunista, foi para o CPC, foi redator do Metropolitano, e depois ele vai ali organizar o 5 Vezes Favela e faz o filme, etc. Depois você veja, a grande cidade ele não tem grandes problemas. Ele vai ter um problema com uma alegoria, um filme que é Os Herdeiros, mas depois ele abandona o tema. Os outros filmes dele vão todos numa linha de procurar o público. Então, eu acho que o vínculo com a televisão é quase um resultado de um vínculo de uma procura com o mercado, que eu acho muito interessante quando os cineastas falam de mercado, quando eles não ficam assim querendo resolver a ditadura do proletariado, eles buscam realmente fazer aquilo que é a vocação
deles do cinema, né? Que é fazer o público ter isso aqui que a gente acabou de ver. Então, às vezes, a gente vê isso no filme, na tela, mas eu acho que procurar ainda o modo de produção, né? Acho que dá um peso assim, legal. Então, na entrevista, tem esse aspecto muito forte da televisão, que eu exploro bastante, porque foi ali que ele encontrou o lugar para falar, a gente se entendeu ali. Eu acho que tem uma coisa, assim, só somando as ideias do debate, tem uma coisa que é pensar, como me debrucei muito sobre Chica da Silva, o que Chica da Silva também representa para essa massificação de linguagem vinda da década anterior do cinema novo, né? Então, por exemplo, no filme Cinema Novo do Eric Rocha, tem uma declaração, e isso Cacá Diegues também tem documentos, né, sem ser filme, documentos escritos, demonstrando isso, que ele era um dos principais idealizadores dessa transformação do cinema novo para ser, de fato, mais massivo e popular, de fato, né? E defendia isso, assim, literalmente sem vergonha na cara, porque para outras pessoas era uma questão de princípio autoral não se render a uma linguagem massiva, né? Digamos assim, o que quer que seja isso, mas e era toda a briga e a discussão, né, entre CPC e cinema novistas, e ele dobra a aposta, eu acho, na década de 70 e fala, eu quero fazer esse tipo de cinema. Chica da Silva faz, no mínimo, 200 mil espectadores na década de 70, o Cacá Diegues fala em muitos mais durante toda a carreira do filme, e tem essa linguagem carnavalesca que ele assume também, que era uma escolha para alcançar e fazer um outro cinema que fosse, de fato, visto pelas pessoas, não fosse... acho que tem todo esse revisionamento, né, dessa questão assim mais arrogante, vamos chamar assim, né, de um olhar e trato do popular e da conscientização revolucionária do popular pelo filme, que o Cacá Diegues me parece que é o que mais enfrenta. Talvez desde aí faça sentido ele bancar muito futuramente e ir para a TV, por exemplo, falar das questões sociais, sabe? E fomentar muito realizadores que queriam falar com a TV. A galera do Vidigal, que é uma questão, acho, para nós estudiosos e mais à esquerda e críticos, a galera do Vidigal quer estar na Globo mesmo. Assim. A linguagem dos filmes dessa galera, 5 vezes favela, agora por nós mesmos, negros e favelados, é uma linguagem muito flertando com a TV. O que a gente faz com isso? Como que faz esse contraste entre o projeto, né, do Cinema Novistas e esse enfrentamento com o que o popular quis fazer também, né? Não só, mas quando chegou a fazer filmes. Acho que o Cacá Diegues banca muito esse lugar. E, por fim, eu queria muito falar essa coisa da Chica da Silva ter sido um filme muito visto mesmo, e de ser um filme que se abre ao erótico, muito evidentemente, por aí que foi a crítica da Maria Beatriz Nascimento, né, entre outros fatores que ela critica, teve, obviamente, uma influência sobre a carreira da Zezé Mota, não só no sentido do filme ser muito famoso e muita gente assistir, mas porque a Zezé conta em várias entrevistas que ela foi alçada pela visibilidade, tanto a feia, mulher que interpreta bem, mas é feia, porque é negra, porque está daquele jeito no filme, quanto a símbolo sexual. E aí ela fala que, por ter se tornado símbolo sexual, algumas pessoas queriam transar com a Chica da Silva, sendo ela a pessoa que interpretava a Chica da Silva, e que ela teve que levar isso para o analista. E aí esse tipo de leitura faz a gente pensar que a parte mais considerável da crítica da Maria Beatriz Nascimento à questão da sexualidade, né, da personagem, tem um peso mesmo na vida, né? Tem um impacto sobre o corpo da atriz. Só que olha que interessante também, e aí eu vou encerrar mesmo, o que a Zezé Mota fala quando o Cacá Diegues falece. Ela publica uma coisa nas redes sociais. Primeiro que ela não nega esse personagem, já pude falar com ela diretamente, e ela fala que faria tudo de novo, gosta muito da personagem, eu acho a personagem muito interessante também, particularmente. Segundo, que quando ele falece, ela escreve coisas assim. Cacá Diegues sempre me chamou para papéis importantes. Era sempre à frente do seu tempo e pensava em coisas que eu nunca imaginaria que dariam certo. Quando ele me chamou para protagonizar Quilombo, por exemplo, achei que ele tinha enlouquecido de vez. Eu achava que aquela mulher, a Dandara, que ela interpreta em Quilombo, que vem depois do Chica da Silva, né, não podia ser feita por mim.
Ela não sorria nunca, só guerreava. Eu não imaginei que fosse capaz de fazer um filme inteiro sem sorrir. O filme mostra que os negros sempre lutaram pela sobrevivência, não estavam acomodados à espera do Redentor. Ir para Cannes com ele foi uma emoção à parte. No filme, nosso filme foi ovacionado na sessão de gala e nós saímos aos prantos da sala de projeção. Porque é importante lembrar que Quilombo foi indicado para a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1984. E aí ela fala, também fomos para Nova York, no MoMA, para recebermos uma homenagem por Chica da Silva, um filme que mudou minha vida. Kaká, como eu sempre falo, foi um irmão, um amigo e um dos grandes responsáveis pela minha história no cinema nacional. A minha história, o meu sucesso se deve ao Kaká, e nunca esquecerei disso. Minha gratidão é e sempre será eterna ao Kaká. Eu acho que são questões de complexidade, né? Uma personagem criticada por uma grande militante negra com relação à hipersexualidade, que vai para a militância, a própria Zezé Mota, por conta do papel que ela faz e por conta do peso que ele tem para a leitura do movimento negro na época, mas que é isso, é um grande papel dela. Então, acho que tem esse lugar de complexidade também que um filme tão popular e tão massivo traz para o debate, né, sobre a presença do negro e dos atores negros no cinema brasileiro. Quer falar sobre alguma coisa? Não, só uma coisinha rapidinha, porque isso foi falado já do agente secreto, né? Da indicação do Quilombo. O Cacá Diegues, certamente, depois de Glauber Rocha e talvez Walter Salles, Fernando Meirelles, é um dos cineastas de carreira mais internacionalizada do país. É o cineasta brasileiro que teve mais filmes indicados à competição principal de Cannes. Teve filme indicado ao Oscar, Berlim, enfim, Semana de Crítica, N filmes dele estiveram. Vários filmes dele estrearam nos Estados Unidos, comercialmente, estrearam na França. Então, é um cineasta também, desse ponto de vista, que atualmente está muito colocado para o cinema brasileiro, um pouco cobrado para o cinema brasileiro. É um cineasta que teve um grande destaque também. Obrigado, pessoal. Não, eu só queria fazer, na verdade, um comentário que é muito interessante ouvir sobre isso, sobre como o Kaká se apropriava da história do cinema brasileiro de alguma forma, porque é muito interessante pensar que nessa busca pelo público, quando ele retoma a memória da Cinédia, ele não faz isso através do Ganga Bruta, como o Glauber faz. Ele faz isso através do Ebro, que foi um grande sucesso de público. E também a gente conhece isso dos outros filmes, principalmente dele, como que a chanchada era muito importante pro Kaká. E que é muito interessante pensar que, nesse período, o Kaká estava fazendo Baba Brasil, enquanto o Glauber estava fazendo Claro, que deve ser o filme mais subversivo, mais maluco dele. Mas isso era só um comentário. A pergunta mesmo é Brasília. Porque tem a cidade, ela aparece no final do filme e eu acho que é interessante, assim como esse ponto de modernidade no Planalto Central, uma cidade do futuro, mas um futuro que a gente percebe que é restrito a uma certa população que o Fábio Júnior não pertence. E aí eu queria saber de vocês um comentário sobre a posição de Brasília no filme. Eu não sei se eu concordo com você. Porque, ao nível do filme, tá? Não estou falando ao nível sociológico ou do que de fato existe em Brasília. Porque note o seguinte, o casal vai para Brasília e, como você bem apontou, o casal vai para uma cidade satélite, provavelmente. Mas no desenlace do filme, o casal enriquece. A gente entende que eles estão muito bem de vida. Não sei se enriqueceram, mas, enfim, estão muito bem de vida. Então, eles deram certo em Brasília. Ir para a cidade do futuro, pelo menos no nível do filme, tá? Trouxe o futuro para eles. Tá? O que é muito boa essa tua questão, Giovanni, porque agora, a partir da tua questão que eu fiquei me perguntando, acho que seria interessante fazer um contraste, por exemplo, entre essa pequena participação de Brasília aqui e da Brasília, por exemplo, de Idade da Terra, que é um filme do ano seguinte, e que é outra coisa. Agora, uma coisa que se apagou totalmente,
bem, nem para minha geração isso tinha, mas para de vocês acho que está mais distante ainda, é que para a geração do Cacá Diegues, aí sim, do Cacá Diegues, né, Brasília, de fato, foi em algum momento a cidade do futuro, né? Todas as esperanças em torno de Brasília. Tem textos do Paulo, tem uns 2 ou 3 textos do Paulo Emílio lindíssimos sobre isso. Isso é tudo antes do golpe também, né? E das esperanças que se tinham em torno de Brasília. Então, para a geração dele, de fato, Brasília tinha todo um significado, né, de esperança. É gozado que recupera aqui no filme, de certa forma, né? Dá o que pensar isso. Giovanni, eu gostei mais da primeira parte da sua questão, porque achei mais interessante Brasília. Mas é esse diretor que... Eu acho que o que me fez fazer a entrevista e gostar da entrevista é ver um diretor que procura o público. É isso. E não sei se você pegar todo... Eu vi vários filmes dele, você vê esse homem filma o tempo inteiro pessoas comuns e ele eleva essas pessoas. Os quilombolas dele são míticos. Não tem... É porque os movimentos procuram realismo, né? Movimento político, meu filho, ele procura resolver problemas. Tudo bem? Então, ele vai procurar num artista coisas desse nível, entendeu? Mas o artista tem outras demandas. E o Cacá, por exemplo, é alguém que constrói mitos. O Gangazumba dele é um super Gangazumba. A Chica da Silva é uma super Chica da Silva. Está no plano do imaginário, nos bons tempos, da superestrutura, vamos dizer assim. Tudo bem? Não está no nível do... então você está estereotipando? Sim, meu filho, é o meu trabalho. Entendeu? Isso pode não ser a coisa que você mais ama, mas é o meu trabalho. Eu construo fantasias, eu estou nesse nível. Quase todos os filmes dele. E a sociologia vulgar, ela não vê assim. A sociologia vulgar, ela procura trazer para o terreno do cotidiano, encontrar correspondências e ver lá se o filme é assim, assado, se as pessoas são assim. Não, o filme é filme, as pessoas são as pessoas. O negro da vida real não tem nada a ver com aquele negro que é, de fato, estereotipado, que é fantasiado e tudo. Mas o que sempre me chama a atenção nesse diretor é essa delicadeza. Eu não sei se é delicadeza, se é uma malandragem, se é uma esperteza, entendeu? De buscar realmente o herói, de buscar realmente o comercial, realmente de buscar o público, de buscar a televisão. Foi isso que meio que me mobilizou a fazer a entrevista. Eu gostei da primeira parte que você tocou, exatamente o ébrio, né? O cinema novo iria buscar uma coisa mais assim bacana. O ébrio é um negócio, né? Só que o ébrio arrebentou, entendeu? O ébrio arrebentou. Então, é um diretor do comercial. É o cara mais singular do cinema novo nesse aspecto. É curioso até o livro do Jean-Claude, Brasil em Tempo de Cinema, que eu vou dar um curso agora de cinema novo, até passei a ementa para você, e eu estava procurando coisas do Cacá, tem muito pouco. O Jean-Claude também não curtia muito, entendeu? Olha ali, o Jean-Claude bate em todo mundo ali, da classe média, mas ele não procura não vê a grande cidade, entendeu? Ele toca na grande cidade, ele prefere São Paulo S.A. e o Leon Hirschman. O Cacá passa meio batido. Aliás, esse filme A Grande Cidade passa meio batido, né? Na história toda. Então, ele é um diretor singular, ele é bem mais interessante. Eu acho que por isso apanha tanto, né? Realmente é uma indisposição com ele, né? Diferente. Não é um grande diretor. Enfim. Bom, enfim, é isso. Então, eu queria agradecer ao Noel Carvalho pela ideia da homenagem, da sessão, da entrevista que ele realizou com o Cacá e que está disponível, né? Essa sessão está sendo gravada, depois vai para o YouTube. Então, também agradecer a Mariana, agradecer ao Arthur, a todo mundo aqui do Sinusp e a vocês que permaneceram até essa hora, bravamente. Obrigado.